Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós, que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Oração do Papa para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos lá nos itens de 4 a 9. Ressurreição e reencarnação. Primeira parte, no item 4. A reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de volta à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João Batista não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. No item 5. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, abre aspas, mestre, sabemos que viemos da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Fecha aspas. Jesus lhe respondeu, abre aspas, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fecha aspas. Disse-lhe Nicodemos, abre aspas, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Fecha aspas. Retorquiu-lhe Jesus, abre aspas, em verdade, digo-te, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo o homem que é nascido do Espírito. Fecha aspas. Respondeu-lhe Nicodemos, abre aspas, como pode isso fazer-se? Fecha aspas. Jesus lhe observou, abre aspas, pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis
quando vos fale das coisas do céu. Fecha aspas. Isso está lá em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. No item 6, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima, que foram lá nos itens 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz, abre aspas, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, fecha aspas. E insiste, acrescentando, abre aspas, não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo, fecha aspas. No item 7, estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente, não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes, do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovara um dia, sem equívoco possível. Então aí, gente, só para saber, Kardec pesquisou muito entre todas as edições bíblicas da época, entre escritos antigos, evangelhos antigos, para poder chegar a essa conclusão. No item 8. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, abre aspas, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, fecha aspas, significa, pois, abre aspas, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, fecha aspas, é nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. No item 9. O espírito sobra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, abre aspas, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai, fecha aspas. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Esses dois princípios são um dos princípios básicos da doutrina espírita, pré-existência da alma e pluralidade das existências. Então, que juízo fazia Nicodemos a respeito de Jesus? Nicodemos acreditava que Jesus era um enviado de Deus com a missão de instruir os homens. Ele assim pensava porque, sabendo dos prodígios que Jesus fazia, reconhecia que ninguém poderia executá-lo se Deus não estivesse com ele. A que se refere Jesus quando afirma ser preciso nascer de novo para se ver o reino de Deus? Que somente pela reencarnação temos possibilidade de resgatar débitos passados e construir nosso progresso espiritual
habilitando-nos assim a ver o reino de Deus. O que significa renascer da água e do Espírito? Para entender essas passagens, precisamos reportar-nos à época em que Jesus falava e levar em conta o que então se conhecia sobre a ciência e a física. Naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, donde renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Por outro lado, daquela época até hoje, o Espírito é símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do Espírito corresponde a renascer com sua alma. Como interpretar a frase: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito? Jesus não só distingue o corpo do Espírito, como evidencia a origem de cada um, esclarecendo que o corpo gera corpo, mas não gera o Espírito, pois só Deus, Espírito Supremo, que a tudo preside, pode criar o Espírito. Que interpretação podemos dar à frase do Mestre: o Espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo o homem que é nascido do Espírito. Podemos interpretá-la tanto em relação ao Espírito de Deus, que sendo onipresente está sempre em toda parte e não podemos localizar, como ao Espírito do homem, que ao reencarnar tudo esquece das existências anteriores, nada sabendo do que foi, nem do que virá a ser. Que lição podemos tirar então desses ensinamentos? Que cada nova existência é ocasião de progresso, que a misericórdia infinita de Deus nos concede para que logremos alcançar mais rapidamente o seu reino. Cabe-nos administrar bem cada instante de nossa vida, devotando-nos à caridade e à prática incessante do bem. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando as antecipações da vitória sobre ti mesmo no tempo. Conclusão: cada nova encarnação constitui oportunidade de progresso que Deus, em sua infinita misericórdia, concede aos espíritos a fim de que se aperfeiçoem e logrem alcançar o seu reino. Encerramos aqui uma parte do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.